Pessoal, antes mesmo da gente começar a estudar as metas semanais aí sobre o vestibular, é importante a gente entender o que nos espera, tá? O que é esperado para essa prova. Então, muitas vezes você nunca fez o vestibular, você fez o Enem, fez outras coisas, mas nunca fez o vestibular da UNB, principalmente se você é de fora do Distrito Federal. Então é importante você conhecer mais ou menos a cara. Eu não vou resolver questões aqui, eu só vou mostrar para vocês como é que foi a cara da prova de 2019 e comentar um pouquinho sobre a de 2018 também, mas sem mostrar, só mais ou menos em linhas gerais aqui. Quando você pegar a prova lá no primeiro dia, que é no sábado, eu disse no vídeo anterior que nós temos 150 itens no primeiro dia e 150 itens no segundo dia, tá? No primeiro dia, então, como eu falei, lá você vai ter 30 itens de língua estrangeira. Então aqui, ó, peguei a prova de 2019, o que que tinha no começo? Espanhol, tá? Então tinha os textos de espanhol, textos grandes, inclusive. E aqui de cara, para o primeiro texto, nós tínhamos aqui 9 itens. Perceba que nós tivemos aqui um pouco de gramática e muita coisa de interpretação de texto, tá? A maioria, na verdade, vai ser interpretação de texto, mas perceba que não está traduzido, o comando não está traduzido, ele está totalmente na língua estrangeira mesmo, tá? Então essa é uma característica aqui que às vezes você não sabe, ok? O que mais? É muito comum tirinha, é muito comum aparecer aqui textos, imagens, recursos visuais, mas textos, ó, perceba que a prova de espanhol, ela caprichou nos textos, são textos grandes mesmo, para você interpretar e recheado de tirinhas, tá bom? E aqui, os 30 itens de espanhol. Aqui nós tivemos língua francesa. Tivemos aqui, ó, os itens de língua francesa, mesmo esquema, mesma pegada lá da prova, tá? Maioria de interpretação de texto, muitas tirinhas, cartoon, aqui charge, vai aparecer bastante. Perceba que não tem muita relação com a prova anterior, ó, espanhol e francês não tem relação aqui, tá? E a de inglês, os 30 itens aqui de inglês, textos um pouco menores do que da prova de espanhol, mas lembrando, comando totalmente língua estrangeira, ó, também a prova não teve nada a ver, de certa forma aqui não teve muito a ver com as outras duas línguas estrangeiras, tá? Porque quem fez o PAS sabe que às vezes os textos normalmente são comuns aqui. E aqui não teve muita coisa não, tá? Prova de conhecimentos 2. Aqui a gente já entra com português, arte, geografia, história, sociologia e filosofia. Pessoal, de cara o ano passado já apareceu Susana e os Anciãos. Susana e os Anciãos é uma obra do Pazzum, tá? Então perceba que para estudar para o vestibular da UNB, você vai ter que estudar as obras do Paz. Tá? Então, se você fez o PAS, você até tem uma certa vantagem. Se bem que não, porque essa obra que é do Pazzum, se você tiver terminado o terceiro ano, você talvez não tenha tido contato com a lista nova, porque essa aqui, Susana e os Anciãos, é da lista nova, tem apenas 2 anos essa listagem, ela não é da antigona, mas vai ter obras aqui das listas antigas. De certa forma, você tem pela pegada do estudo, tá? Mas se você não tem também, a gente vai estar aqui para esclarecer isso para você e lá na mentoria a gente vai estar colocando você para estudar as obras também. Mas perceba, é uma obra do Paz, muito emblemática, muito bacana essa obra e ela já é a primeira, 4 itens sobre ela. E aqui é o seguinte, cara, ou você estudou essa obra ou não estudou, tá? Se você não estudou essa obra, você não tem chance aqui, tá? De responder todos esses itens. Pode ser que um ou outro, o texto mais ou menos te dê um balizador ali, mas em linhas gerais, muitas vezes, ela vai fazer uma pergunta diretamente associada àquela obra, tá? Então, aqui você tem que ter estudado a obra para você saber. Perceba, o item 2, por exemplo, ao imprimir uma postura de repulsa à aflição na jovem abordada pelos 2 anciãos, Artemisia Gentileschi suscita reflexão sobre assédio sexual, tá? Quem estudou essa obra mais ou menos sabe que ela pintou essa obra inspirada justamente numa situação de assédio e aconteceu com ela também, mas ela fez com base numa passagem bíblica, tá? Então quem estudou lá sabe disso aqui e só mesmo quem aprofundou na obra sabe que a pegada é essa. Beleza? Então aqui, pessoal, é extremamente fundamental que você tenha estudado as obras do Paz, beleza? E aqui são itens tipo A, ó, itens de certo e errado. Ele trouxe essa afirmação sobre se suscita reflexão sobre assédio, tá?
você vai analisar se está certo ou errado isso que foi falado, tá? Então aqui, a grande maioria da prova, itens de certo ou errado, beleza? Então, tranquilo. Aqui a gente tem o painel de azulejos, pessoal, painel de azulejos aqui, que ele tenta trazer aqui já obras do Paes novamente também. Aqui é o painel de azulejo lá da Faculdade de Educação. Isso aqui é obra do Paes também, tá bom? Então, ó, mais uma obra aqui, só que é da lista antiga, para poder esclarecer. Aqui um item tipo C, que é aquele de múltipla escolha. Você tem aqui o comando e você vai marcar a opção correta. Aqui a gente tem, ó, vestido de noiva. Tá? Eu trouxe aqui, ó, uma obra, Nelson Rodrigues. Eles não usam black tie, um clássico aqui do teatro, certo? E aqui ele vem trazendo, ó, Macunaíma, falando sobre o teatro do oprimido, sobre a história do teatro. Então, a questão clássica aqui que está cobrando, pessoal, história do teatro no Brasil e muitas vezes linkando com a origem do teatro mundial. Ele faz esse link aqui. Vai ser muito importante a gente estudar a história do teatro, tá? E aqui ele já vem com Beethoven, um pouco de música, história da música, tá? Ele já associa aqui com Brasileirinho, Asa Branca, Rock in Rio. Ele vem falando do rock and roll, do country, estilos de música, né, que nós temos aí, os gêneros musicais aí. Então, perceba que é uma prova que o Enem quase nunca toca nessas temáticas aqui. Ó, o Grande Sertão Veredas apareceu aqui nessa prova, tá? Então, os clássicos, eles aparecem aqui, certo? Vidas Secas, que é obra do Paes III, tá? Uma obra clássica, uma obra sagrada para o vestibular UNB. Gonçalves Dias, aqui nós temos uma outra imagem aqui falando da indústria cultural e tal. Aqui a gente tem também uma outra obra aqui, ó, uma música do Emicida, tá? Aqui a gente tem cotas raciais na UNB, um texto falando de cotas raciais, e a gente tem um monte de obras do PAS UNB que dialogam com isso aqui, pessoal, que nós vamos orientar vocês a estudarem essas obras para estar ligado com essa temática. Perceba que aqui, ó, você tem uma música do Emicida, a gente tem uma obra do Paes I, que é a música do Emicida também. O PAS UNB gosta muito dessa pegada contemporânea, sem esquecer os clássicos. E aqui ele puxa cotas raciais da UNB, já para fazer um link com a apartheid aqui, ó. Então, já para puxar aqui África do Sul e tal, direitos civis, aquela coisa toda. Então, é uma prova muito contextualizada, tá? Olha aqui, ó, Brasil de Vargas, era Vargas aqui, também trouxe uma reportagem, aqui falando da Revolução Francesa, tá? Aqui dos homens livres de couro, os jacobinos e tal. Então, aqui a gente tem Revolução Haitiana, que está vindo muito forte, tanto no PAS quanto no vestibular. Aqui a gente tem também a questão de várias obras aí que vão trazer uma crítica social muito forte, tá? Uma charge aqui, ó, falando aqui da favela e o cortiço, tá? A questão racial vai ser uma coisa muito forte, tá? A agricultura, a questão do agronegócio também aparece muito forte por aqui. A pegada ambiental vai ser muito forte também na prova, né? E principalmente esse ano, falando aí de 2019, falando da Amazônia, essas coisas, a gente tem que estar alinhado. Tsunami, aqui ó, a parte da geografia, falando de tsunami, ciclone, essas coisas assim. Aqui uma questão, trazendo uma imagem aqui, uma chargezinha. Aí a gente tem muitas imagens aqui, ó. A prova ela é muito de imagens, assim. Aqui já está falando, ó, Oriente Médio, África do Sul, Estados Unidos aqui, guerras mundiais, Segunda Guerra, tá? Aqui a gente tem também, ó, migração, Glasnost e Perestroika, né? União Russa Socialista Soviética, Guerra Fria vai estar muito forte aqui também, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela sempre está presente na prova, tá? O que mais que a gente tem de interessante aqui para destacar para você? Nazismo, tá? A prova também vai trazer nazismo com toda certeza, Inquisição, moderna, Igreja Católica, aquela questão da intolerância religiosa, ó, veio aqui aparecendo para a gente, mas essa questão desde lá do início, de como era o perfil das sociedades ao longo da história, aparece aqui para vocês. Constituição, aparece aqui também para a gente, ó, Revolução Cubana, tá? O que mais que nós temos aqui? Fechou, primeiro dia de prova, tá? Os 120 itens que eu falei, da parte 2 da prova, com os 30 itens de língua estrangeira. No segundo dia de prova,
a gente já teve aqui uma imagenzinha, uma tirinha aqui, sobre uma chargezinha sobre aqui o aquecimento global, tá? Desenvolvimento sustentável. Então essa questão de discussão global, desenvolvimento sustentável, ela é muito forte na prova. O segundo dia, lembrando que biologia e química aqui vai despencar isso, física também. Darwin, pessoal, é uma coisa sagrada para o segundo dia, tá? Teoria da evolução. O Cerrado aqui, tá falando aqui ele vai falar um pouco de doença, um pouco do corpo aqui. Vem falar da questão do cruzamento genético, essas coisas da genética, é muito forte, DNA, RNA, tá? Geometria, tá? Geometria plana, espacial, função do segundo grau, números complexos, polinômios, logaritmos, aparece bastante aqui na prova com frequência. Geometria analítica, reta, circunferência, junto com número complexo e polinômio, vai estar aqui na prova com toda certeza, você sabe disso, se você já viu a prova anterior, tá? É um assunto sagrado. Estatística, assunto bacana, vai aparecer. A questão de PA e PG, aparece sequência, aparece aqui pra gente. Na física, pessoal, a física é bem distribuída ali, mas ela está trazendo bastante a questão da parte da física, temperatura, termometria, a parte da física do terceiro ano aparece bastante, tá? E a gente vai ter um pouco daquela parte ali da força gravitacional, tá? Momento, a gente vai ter um pouco aqui também. Colisão, aparece também, vez ou outra na prova. A parte de ótica, a parte de ondas e oscilações aparece na prova. Essa parte aqui é fundamental, pessoal. Máquinas térmicas, ciclo de Stirling e ciclo de Carnot, tá? São coisas sagradas. Esse desenho aqui, às vezes eles pedem para fazer esse desenho na prova, ou ele dá o desenho para você fazer o destaque. Você tem que saber tudo sobre isso aqui, ó. É um assunto sagrado lá, tá? Circuitos aqui, um pouco de física moderna às vezes vai aparecer, tá? Química vai aparecer um pouco de tudo, os tópicos mais cobrados de cada ano. Aqui nós temos Chuva do Jalu, que é obra do Paz, caiu no Paz no ano passado, caiu no vestibular e caiu no Paz no mesmo ano, ó pra você ver, tá? Então, a música Chuva do Jalu, que também é obra do Paz, apareceu ali, tá? Deixa eu ver o que é mais, reações químicas, química orgânica, com certeza aparece bastante aqui na prova. Essa é a prova do segundo dia, tá bom? E o tema da redação, eu vou falar depois só sobre a redação. O tema da redação ano passado foi sobre o seguinte: muros, 2 pontos, um símbolo do medo, tá? Ele trouxe aqui diversas situações em que nós tivemos um muro na decorrer da história mundial, tá? Então aqui ó, tem Espanha e Marrocos, a gente tem aqui muro que separa Espanha e Marrocos, a gente tem aqui muro que separa a Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Ele poderia até ter falado do muro aqui dos Estados Unidos, eu não sei se ele falou, que eu estou puxando aqui rápido. E aí a ideia foi falar aqui sobre os muros, tá? Muros, um símbolo do medo. Uma redação, um texto expositivo, argumentativo sobre esse tema. Expor os fatos, as ideias, correlacionar. Foi um texto, tá? Foi pedido aqui para você escrever o texto com as 30 linhas, tá bom? A redação do vestibular não tem muito segredo. A gente vai pegar um dia só para falar da redação e quais os temas que normalmente aparecem, para você ver que não tem muito segredo não, tá bom? Só que ela não tem a cara exatamente igual a do Enem. Isso eu já destaco para vocês. Perfeito? Então termina aqui nosso bate-papo sobre a prova do vestibular, mais ou menos assim como foi do ano passado. Eu só queria abrir um parênteses. Na prova de 2018, a prova ela foi todinha envolvendo filmes e séries, tá? Todinha, todos os textos, tudo era filme ou série. O ano passado apareceu um ou outro aqui, um outro filme aqui, mas na prova de 2018 foi todinha com filme e com série. Por isso que a gente tem que ficar atento a algumas séries que dialogam com assuntos e a gente fazer essa correlação, porque pode aparecer na prova, tá bom? Pessoal, até o próximo encontro. A gente fecha aqui então esse bloco falando um pouquinho sobre a prova.